Aula de hoje. Como surgiu o metro? Matemática, professora Jane Soares Gouveia. Desde os primórdios da humanidade, o homem precisou utilizar de instrumentos de medição. Para ter uma noção de tamanho, ele tomou como instrumento de medição o que estava mais fácil para ele transportar e que ele não iria se esquecer de levar: as partes do seu corpo. Então, para fazer medidas, ele poderia utilizar o palmo, que é o tamanho da mão aberta, medindo-se do dedo polegar ao mínimo. Se a medida fosse um pouco maior, ele usava o tamanho do seu pé. Se a medida fosse maior ainda, o tamanho do seu passo. Se fosse ainda maior, o tamanho da braça, que é a extensão que vai da extremidade de uma mão aberta à outra, num adulto, com os braços estendidos horizontalmente para os lados. Ou ainda, ele podia usar a jarda, que é a medida da extremidade de uma mão aberta até o centro do tronco da pessoa, que é exatamente a metade de uma braça. O problema é que, usando partes do corpo como unidade de medida, os resultados podiam ser diferentes de acordo com o tamanho da pessoa que media. Imagine a confusão que deu! Por isso, foi necessário criar uma unidade de medida que fosse igual para todos. Uma das soluções encontradas foi a de usar as medidas de um único homem, o rei. Mas o rei podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Claro que não. Ele tinha mais coisa para fazer do que ficar fazendo medida, não é verdade? Então, como o rei não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, foram construídas réguas de madeira e de metal com as medidas do seu corpo. Mas será que os problemas terminaram por aí? Claro que não. As confusões continuaram. Cada país tinha o seu rei e cada rei tinha suas medidas. As medidas de um país era diferente da medida do outro país, e isso não estava certo. Então, em 1790, na França, foi criada uma unidade de medida padronizada de comprimento e foi chamado metro. O metro vem da palavra grega metron, que significa medida. O comprimento de um metro é a distância entre o Equador e o Polo Norte, dividida por 10 milhões. Fez-se então uma barra de platina com esse tamanho, que está guardada no Bureau Internacional de Pesos e Medidas na França até hoje. O metro foi criado na França por dois astrônomos, Jean Delambre e Pierre Méchain, que tentaram definir uma medida equivalente a 1/10 de milionésimo da distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. Os dois partiram de Paris em 1792 em sentidos diferentes, um para o sul e o outro para o norte, com o objetivo de medir a porção do meridiano que ia de Dunkerque a Barcelona, na Espanha, e dessa forma projetar a distância correta. A missão serviu para padronizar os sistemas de medidas, que variavam entre as nações e até dentro dos países. A França, da época, chegou a empregar 250 mil unidades de pesos e medidas. Olha a confusão! O desenvolvimento da ciência pediu uma nova definição para o metro. Hoje, ele se refere ao comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo e um intervalo de tempo bem pequenininho, de 1.299.792.458 avos de segundo. Já levantamentos atuais por satélite mostram que Delambre e Méchain erraram por pouco. A distância entre o Polo e o Equador é de 10.002.290 metros, e não 10 milhões. Ou seja, o metro calculado por eles é cerca de 0,2 milímetro mais curto.
A unidade mais usada hoje para medir comprimentos é o metro. O metro pode ser dividido em partes menores, como os centímetros. O centímetro não é a única medida menor que o metro. Existem também o decímetro e o milímetro. O decímetro é o metro dividido em 10 partes iguais. O centímetro é o metro dividido em 100 partes iguais. E o milímetro é o metro dividido em 1000 partes iguais. Todas essas três medidas, o decímetro, o centímetro e o milímetro, são medidas menores que o metro. E já que existem medidas menores que o metro, também existem as maiores, que são o decâmetro, que é a medida de 10 metros, o hectômetro, que é a medida de 100 metros, e o quilômetro, que é a medida de 1000 metros. E já que eu sei que alguém vai perguntar por que eu tenho alunos muito curiosos, palmo é uma unidade de medida inglesa ainda utilizada em alguns países, como nos Estados Unidos. Um palmo inglês mede 9 polegadas, ou 22,86 centímetros. Pés. Esta medida é amplamente usada na aviação e atualmente equivale a 30,48 centímetros. Passo. O passo equivalia inicialmente à medida aproximada do passo de um legionário. Um passo equivale a 0,82 metros, ou 0,90 jardas. 1000 passos formavam uma milha, que também era designada de milha-passo. E tem mais. Braça, medida de comprimento equivalente a 2,20 metros. Apesar de antiga, atualmente ainda é usada e compreendida por muitos trabalhadores rurais e outras pessoas envolvidas com o meio rural. Ao conjunto de 3.000 braças se dá o nome de légua. Jarda. A jarda é a unidade de comprimento básica nos sistemas de medidas utilizados nos Estados Unidos e no Reino Unido. No século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre seu nariz e o polegar de seu braço estendido. Atualmente, é usada na medida de campos de esportes como futebol, futebol americano, cricket e golfe. Uma jarda vale 0,9144 metros e também é utilizada para medir tamanhos de barcos. Existem outras unidades de medida: as polegadas, a milha e a légua americana. Cada polegada possui 2,54 centímetros. Uma milha é o equivalente a 1.760 jardas, que é aproximadamente igual a 1,61 quilômetros. Uma légua americana tem 4.828 metros.